paz do Senhor Jesus a todos que estão ouvindo esse vídeo. Os meus vídeos muitas das vezes tem pequenas, como é que foi difícil falar, né? Visualizações. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje o que é certo é errado e o que é errado é certo. Mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo, né? Quem vai gostar desse vídeo, como sempre eu falo, é só o trigo. Só aquele que é crente, que é cristão de verdade, crente de verdade, que vai gostar desse vídeo. Agora o joio vai falar mal. Tem uma palavra para o seu coração. Toda palavra que eu penso aqui, eu leio aqui a Bíblia. Eu começo a meditar, orar, meditar, aí Deus me dá. Aí os meus ensinos sempre é assim. Pode ter poucas visualizações, mas vai falar com você. No nome do Senhor Jesus. Aí veio na minha cabeça esse dia eu fazer esse vídeo. Por quê? Por que eu fazer esse vídeo? Por quê? Que eu fiz? É por causa da bagunça que está hoje. Porque hoje no meio evangélico, a palavra evangélica já virou um escândalo, né? Então a gente tem que tentar ser cristão de verdade. A palavra cristão significa parecido com Cristo ou pequeno no Cristo. Cristão tem que ser separado do mundo. Como sempre eu falo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito: aquele que está em Cristo Jesus, não religião, que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas tudo já passaram, eis que tudo se fez novo. Então cristão não adora imagem, não se prostra diante de uma imagem, e nem do ser humano, nem do homem e da mulher. Cristão, ele dá toda a honra e toda a glória só ao nome de Jesus. É o nome de Jesus, que é o nome que é acima de todo nome. Só o nome de Jesus. Quem mudou a minha vida, quem me deu paz para mim e para minha esposa amada, foi Jesus. Quem me deu paz, quem me deu um novo casamento, é Jesus. O meu casamento, como sempre eu falo, é um só um casamento, até a morte. E cada dia mais eu peço, Senhor Jesus, ensina-me a amar a minha esposa, que é demais, que é uma varoa valorosa, uma crente de verdade, se veste como crente e age como crente, a mulher de Deus de verdade, só dá bom testemunho. Então o casamento é um só. Aí eu vou começar logo, eu vou tentar fazer em 2 vezes. Esta é a primeira parte. Aí eu coloquei o título assim, Deus colocou no meu coração, não um ser humano. Coloquei o título assim, um alerta para os pastores de hoje. Vou repetir o título, um alerta para os pastores de hoje. Falando de hoje, né? Porque antigamente era diferente. Mas vamos ler aqui Isaías 56, depois eu vou começar. Vamos ler aqui. Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia e seja sábio. Bíblia é para ler. Quando mais você lê a Bíblia, mais Deus ele abre sua mente, ele muda a sua personalidade, seu coração, seu caráter. A Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Muitos blasfemam contra a Bíblia, blasfemam contra a Bíblia e com o nome de Jesus. Mas o lugar deles está reservado a todo o inferno. Se não aceitar Jesus, né, eles não se arrepender dos seus pecados. Que era Atos dos Apóstolos, capítulo 3, fala: arrependei-vos e convertei. Quem aceita Jesus não é religião, é nova criatura. No mundo, como sempre eu falo, existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Quem salva? João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai sobre mim. Como sempre eu falo, lê a Bíblia. João capítulo 5 e versículo 39, está escrito: para se examinai as Escrituras. Jesus disse: porque tendes nela a vida eterna e só testificam de mim. Então, Jesus está falando. Vamos ler aqui Isaías 56. Velho Testamento. Isaías tem 66 capítulos. É quase igual a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Vou ler aqui. Isaías, eu vou falar só
cada versículo fala só um pouquinho. Muitos eu não vou ler, só vou citar. Então você pega uma caneta e marca todos os versículos que eu vou falar. Eu vou falar só a Bíblia. Fala assim, ó. Isaías capítulo 56, do 8 ao 12. Mas eu vou ler só a partir do 9. Fala as faltas e os crimes de Israel. Isaías capítulo 56, versículo 9. Vós, todos os animais do campo. Não, vou começar no 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não pode ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Versículo 11. E esses cães, vou explicar aqui a palavra cães, e esses cães são gulosos, não se pode infartar, e eles são pastores. Mas estou falando pastores é entre aspas. Estudo isso aqui, eu trago para hoje. E eles são pastores que nada compreende. Todos eles se tornam por seu caminho. Cada um para sua ganância e cada um por sua parte. Vinde, versículo 12. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia da manhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Hoje é assim, né? Essa palavra é poderosa demais. Estou trazendo para hoje. Depois eu vou explicar que significa a palavra cães. A Bíblia diz que obreiros também, mal obreiros significa cães. Quando você lê em Apocalipse capítulo 22, fala de cães, significa plural, significa todos. Desviado também significa cães. Depois eu vou falar no versículo, vou ler. E aqui Isaías fala naquele tempo, mas hoje é pior, né? Isaías fala naquele tempo. O livro de Isaías, ele tem mais ou menos 2.700 anos atrás e pouco. Quando Isaías falou sobre Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6, ele fala assim sobre Jesus. Fala, o seu nome será maravilhoso, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, Pai da Trindade. E quando Isaías escreveu o capítulo 53, ele está falando de Jesus. Tudo que Jesus ia passar na cruz por minha culpa, culpa do ser humano. Só vai para o céu quem aceitar Jesus como Salvador. Tudo que Isaías escreveu no capítulo 53, que Jesus ia passar na cruz, aí passou mais ou menos 700 anos para frente, aí se cumpriu. Se cumpriu João 3,16. Fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce. Não estou falando de religião, que nele cresce Jesus. Assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tenha vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. E o capítulo 1 e versículo 1 está escrito. Fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Antes que existissem os céus e a terra, existia Jesus. Só o nome de Jesus tem poder de transformar o ser humano da água para o vinho e dar um bom casamento e levar para o céu. É Jesus, Jesus, ninguém mais. Aqui no estudo fala assim, ó, na Bíblia, compra essa Bíblia de estudo pentecostal. Se você comprar pelo Mercado Livre, você vai pagar mais ou menos 220. Mas se custasse 220 bilhões, ainda é barato, é barato. Para mim, quando eu comecei a ler a Bíblia, para mim uma folha da Bíblia não tem dinheiro no mundo que paga. Aí ele fala que no estudo, no pequeno estudo, Bíblia pentecostal, aqui embaixo do capítulo 57, ele fala assim, ó, os seus atalaias são cegos. Deus, fala, ó, Deus é um pequenino estudo do pastor aqui da Bíblia pentecostal, mas eu gostei. Fala, Deus reprovou os dirigentes e sacerdotes corruptos de Israel, porque não conheciam a sua palavra, eram cobiçosos por ganhos egoístas e não conseguiam afastar-se das bebidas alcoólicas. Aí o outro versículo fala assim, perece o justo,
Os crentes fiéis, está falando os crentes fiéis, estavam sendo maltratados pelos líderes cruéis e corruptos de Judá. E estava perecendo. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 16. E esses mártires, porém, pela sua morte, escaparam dos horrores e terríveis do julgamento divino, que dentro em breve viria sobre o judeu. Aqui está falando sobre os pastores antigamente. Só que hoje é pior, né? Hoje é pior. Hoje eu já vi pastores no púlpito que pega a Bíblia, ele faz assim, ó: eu prego a verdade. Mas você fala para ele pregar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e explicar. Ouve os meus vídeos que eu fiz aqui, ó, clica aqui embaixo, eu coloquei assim, capítulo e versículo, que não pregam mais hoje na igreja. Assista para você ver. O seu pastor prega isso? Eu pergunto para você, o seu pastor prega? Ele prega sobre essa palavra? Ele prega sobre o livro de Gálatas capítulo 5, fala os frutos da carne e explica? Ele prega, ele explica? Vamos ler aqui agora Miqueias, Velho Testamento, capítulo 3. Fala Miqueias, capítulo 3, Velho Testamento, versículo 8. Aqui está falando do homem de Deus de verdade. Fala: mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio do juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aqui está falando de Levi, que era um servo de Deus de verdade. Aí no estudo, vou ler aqui um pouquinho, presta atenção no estudo. E no estudo aqui, ó, presta atenção. Que o pastor que fez tradução, ele fala. Aí no versículo fala assim: mas de certo eu sou cheio de força do Espírito do Senhor. Fala assim, ó: Miqueias havia sido vocacionado para ser porta-voz de Deus. Falava sobre o poder e a inspiração do Espírito Santo, que o inspirava a condenar, que o Espírito Santo o esperava a condenar o pecado na casa do Senhor. Sua missão era revelar o coração de Deus, encorajar as práticas do bem e desencorajar a injustiça. Os pastores e os profetas de hoje, presta atenção aqui, ó, pega a sua Bíblia pentecostal, olha aqui esse estudo, livro de Miqueias, Velho Testamento, página 1324, Bíblia de Estudo Pentecostal. Você vê que é um pequeno estudo, mas você vê a maravilha que ele fala aqui, o estudo que ele fala. Fala assim, ó: Miqueias havia sido vocacionado para ser porta-voz de Deus. Falava sobre o poder e inspiração do Espírito Santo, e o que o inspirava a condenar o pecado na casa do Senhor. Sua missão era revelar o coração de Deus, encorajar a prática do bem e desencorajar a injustiça. Os pastores e profetas de hoje têm a mesma tarefa. Não deve curvar-se às pressões, tá vendo? Presta atenção. Os pastores de hoje e profetas de hoje têm a mesma tarefa. Não deve curvar-se às pressões dos crentes falsos, tá vendo? E mundano, nem se conformarem com o mundo. Deve, pelo contrário, ser a voz de Deus em favor da verdade e de piedade e de justiça. Então Miqueias era assim, Miqueias, ele podia falar, né? Miqueias. Ele podia falar: eu sou cheio do Espírito de Deus e força. Por quê? Porque ele condenava o pecado na igreja. E aqui a Bíblia, e no estudo, irmão, fala: os pastores de hoje tem que ser a mesma coisa. Tem que condenar o pecado e falar a verdade. Pregar sobre o inferno, que é real. Pregar sobre o juízo final. Pregar sobre a grande tribulação e sobre o arrebatamento. Que hoje ninguém mais prega.
E aqui Miqueias pregava. Miqueias igual o João Batista. Ele pregava contra o pecado. Miqueias, ele pregava contra o pecado. Vamos ler aquele livro de Zacarias. Dá licença rápido para ele pegar só o meu lenço. Livro de Zacarias. Vamos ler a Bíblia. Livro de Zacarias, Velho Testamento. Bíblia Pentecostal, página 1364. 1364. Olha o que Zacarias fala. Zacarias, capítulo 11. Fica quase perto do Novo Testamento de Mateus. Zacarias, capítulo 11. Presta atenção no que ele fala aqui, versículo 15. Zacarias, capítulo 11, versículo 15 ao 17. Fala assim, ó. Se quiser ler, pode ser ler tudo. E o Senhor me disse: toma ainda para ti um instrumento e um pastor insensato. Porque isso, vamos ler só o 17, que é melhor para você entender, né? Versículo 17. Ai do pastor. Ai. Hoje tem milhões. Hoje é milhares de milhares. Que essa palavra ela cumpre hoje. Tem milhões de milhões. Fala, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. E o seu braço completamente se secará. E o seu olho direito completamente se escurecerá. Aqui está falando do juízo. Eu conheço muitos e muitos dirigentes que estavam dirigindo uma igreja e abandonaram. E hoje, que uma igreja está começando, tem pouca pessoa, 1, 2, ninguém quer pregar, ninguém. Ele só quer pregar a igreja grande. E eu falo para você porque eu vivo, eu vou contar o meu testemunho. Eu vivo, eu e a minha esposa amada. Quando fala, ai do pastor inútil, fala assim, não, que abandona o rebanho. Então toda pessoa que abandona o rebanho, que abandona a obra de Deus, ele vai pagar. Não sei quando, mas vai pagar. Pode ser depois de 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não vou contar aqui o testemunho, mas eu já vi casal que estava dirigindo a igreja, presbítero, estava dirigindo a igreja. Ele estava fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, relaxadamente. Os dois morreram. Foi viajar, o carro caiu no abismo, morreu a esposa, não vou falar o nome, morreu a esposa, aí o outro que é presbítero, que fazia a obra de Deus de qualquer jeito, caiu no hospital, passou por um tempo e morreu. Então Deus é amor. O amor de Deus não tem como explicar. Mas a ira de Deus também, ai daquele quando Deus se ira. Então, ai daquele que faz a obra de Deus de qualquer jeito. Aí presta algumas coisas, vem tudo, né? Veio no meu coração, na minha mente. Aí eu marco no papel, que é para não esquecer. Porque muitas coisas que eu penso, então eu marco aqui. Eu marquei aqui. Presta atenção nesta palavra. Não copiei de ninguém. Eu li na Bíblia, o Senhor Jesus me deu. O mesmo Deus de Ezequiel, o mesmo Deus do passado, presente e futuro, Hebreus 13:8, de Isaías, era o Deus que falava a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vinha na boca deles. É o que eu peço para Deus. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Muitos só gostam de mim, só o trigo. Só o trigo gosta de mim. Mas a palavra do Senhor vinha na boca deles. Isaías capítulo 1, versículo 2. Pode ler a Bíblia. A palavra do Senhor vinha na boca de Isaías. Jeremias, a palavra do Senhor vinha na boca de Jeremias, capítulo 1, versículo 2. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor vinha na boca de Ezequiel. Oséias, capítulo 1, versículo 1, 2. A palavra do Senhor vinha na boca de Oséias.
mas todo ele era do tipo de João Batista. Todos eles eram igual a João Batista. Hoje não tem mais. Pessoas igual a eles, igual a Jeremias, não tem mais. Pode ser que tenha, não conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço. A palavra do Senhor vinha na boca de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Vinha na boca de Joel, capítulo 1, versículo 1. Vinha na boca de Amós, capítulo 1, versículo 3. Eles falavam assim, assim diz o Senhor. Eles não falavam, você está falando eu. Eles falavam, assim diz o Senhor. Não era assim? Toda a palavra vinha na boca deles. O Deus deles, do Velho Testamento e do Novo, é o nosso Deus, é o mesmo Deus que eu já falei, Hebreus 13:8. Obadias, capítulo 1, versículo 1. Fala que a palavra do Senhor vinha na boca de Obadias. Jonas, a palavra do Senhor vinha na boca de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Miqueias, a palavra do Senhor vinha na boca de Miqueias, não era ele que falava. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Cuidado que a Bíblia diz que Deus, Naum 1:30, fala que Deus já está tardio em orar. Naum, capítulo 1, versículo 30. Mas ai daquele que quando Deus se ira, e quando a palavra do Senhor vinha na boca de Sofonias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor vinha na boca de Ageu, capítulo 1, versículo 1, 2. Vinha na boca de Zacarias, capítulo 1, versículo 1. E todos do Velho Testamento e do Novo. Hoje em dia, todos perderam a coragem. Todos perderam a coragem. As palavras mais duras da Bíblia mesmo não falam. Mas tem que ser hoje, tem que ser igual o João Batista, igual o Estevão. Atos Apóstolos, capítulo 7, estava cheio de judeu, fariseu ali, tudo em volta dele. E ele começou a falar na mansidão. Atos Apóstolos, capítulo 7. Ele usou muito sabedoria. Primeiro ele começou a falar na mansidão, não foi assim? Aí quando ele começou a descer o cajado, ele começou a dar bronca, bater contra o pecado. Aí ele foi aumentando a voz. Atos Apóstolos, capítulo 7. Aí o versículo 55 fala, mataram ele. João Batista cortaram a cabeça. Por quê? Porque pregava sobre o pecado. Não foi assim? Então hoje eu estou mentindo. Pesquisa da sua igreja, o que eu falo aqui, se o seu pastor fala. Todos, hoje, tudo na igreja é liberado. Não é assim? Eu estou mentindo? Tudo na igreja hoje, tudo é liberado. Porque sabe por quê? Porque eles querem quantidade, mas não adianta nada. Presta atenção. Pastores liberais têm milhões, mas ainda tem os remanescentes, como João Batista, pouquíssimo mais tem, como Elias, na hora ali, daqui um pouco eu vou parar que eu vou fazer em 2 vezes. Elias, ele falou assim, com Deus, quando ele estava fugindo de Jezabel, que ele ficou na caverna, ele falou assim, que ele quis dizer assim, que só ele era crente, era homem de Deus de verdade, era zeloso. Aí o que Deus falou para ele? Leia 1 Reis, primeiro livro de Reis. Vou falar devagar e você marca aí, é só Bíblia. 1 Reis, capítulo 19. Confirma aí o que eu estou falando. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao 14. E Romanos, Novo Testamento. Romanos, capítulo 11, versículo 1, 2, 3 e 4. E Mateus, capítulo 3, para a memória, como é que é? Capítulo 3, versículo 1 ao 2. Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 2. E Mateus, capítulo 23. Isso, primeira pregação.
Isso é a pregação, Mateus capítulo 23. Nós temos que ser igual a geração de Estevão. Leia todo o capítulo 7 que eu falei. Homens de Deus de verdade. Homens de Deus, o que é homem de Deus? Mas quando Elias falou assim, que era só ele, que era zeloso, o que Deus falou para ele? Falou assim, ainda tinha mais 7.000 que não dobravam o joelho diante de Baal. Dizer que não adorava imagem, não adorava o ser humano. Quando ele falou que era só ele que era crente zeloso, Deus falou para ele que não existia mais 7.000, que era crente, que quer dizer crente de verdade. Homens de Deus de verdade, que não aceitam, homens de Deus de verdade, que não aceitavam dinheiro. Hoje é assim. Homens de Deus de verdade não aceitam dinheiro. Mas sempre eles têm uma desculpinha, né? Homens de Deus de verdade que não aceitaram dinheiro. E eu vou dar um exemplo. Um homem de Deus de verdade. Leia a Bíblia. Daniel, capítulo 5, versículo 16. Leia a Bíblia. Daniel, capítulo 5, versículo 16. Não aceitou. Daniel, capítulo 5, versículo 16 e 17. Leia a Bíblia. Eliseu, segundo Reis, capítulo 5, versículo 16. Leia a Bíblia. Eliseu, segundo Reis, capítulo 5, versículo 16. Leia e preste atenção. Os mal-obreiros, sabe o que Paulo falava? Eu estou olhando me marcando. Paulo chamava, quando dá 30 minutos eu vou parar, que eu vou fazer a segunda parte. Paulo chamava os homens de Deus que falavam que era Deus, né? Entre aspas, hoje tem milhões e milhões, né? A pregação é só receba, 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 benção e benção, e profetada tem milhões e milhões. Mas disso os crentes de verdade, pouquinho, mas existe. Eu conheço crente de verdade, eu conheço. Um amigo meu de São Paulo, que tem São Paulo, Cruz da Rocha, e aqui São José do Campos. Aí Paulo chama de cães os mal-obreiros. Fique longe deles. Filipenses fala, Paulo chamava os obreiros falsos de cães. Fica longe deles. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Leia a Bíblia e seja sábio. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Procure igreja de porta estreita. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus já me deu um sonho assim. Deus fala muito mesmo com sonho. Vou falar aqui que é muito sonho Deus me dá. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos que fazem a obra de Deus relaxadamente, Jeremias 48, 10, parte A, são chamados de maldito. Vão estar todos lá. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Vai estar todo lá. E versículo 32, 41 e 48. Eu falei Mateus capítulo 7, versículo 27, 22 e 23. E capítulo 25, versículo 32, 41 e 46. Vão estar todos lá na fila dos bodes. Não se arrepende quanto é tempo. Prega a Bíblia, prega contra o pecado. Prega sobre o inferno. Prega sobre o inferno que é real. Sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento. Mas quando se pegar sobre a grande tribulação, eu quero ver se o pastor prega Apocalipse, mas eu falo de Apocalipse do capítulo 15 em diante. O capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O seu pastor prega? Eu fiz estudo aqui, ó. Eu deu 3 vídeos sobre o arrebatamento. E eu falo muitos versículos que vai acontecer na metade do segundo 7 anos. Hoje ninguém fala. Já estive em muitas igrejas desde quando era porteiro, uns 33 anos atrás. Presta atenção nas pessoas que dirigem. Presta atenção nas pessoas que dirigem igreja. Chegam atrasados
7h20, 7h30, 7h40. Faz a obra de Deus relaxadamente, não vai atrás das almas, não vai atrás do desviado, dos fracos, doente, físico e espiritualmente. Sabe por quê? Porque não tem temor de Deus. Hoje em dia acabou. Se meditar em Ezequiel 34:4, muitas vezes a pessoa merece o pastor que tem. Vamos ler aqui Ezequiel 34. Deixa eu ver a hora aqui que eu vou parar. Deu 31 minutos. Estou vendo aqui no telefone. 31 minutos. Então eu vou parar para fazer a segunda parte. Fica melhor. Agora na segunda parte eu vou falar assim, eu vou ler aqui. Fala assim, porque ele não vai atrás dos desviados, dos fracos, doentes, físico, espiritualmente. Sabe por quê? Porque não tem temor a Deus. Hoje em dia acabou. Se meditar em Ezequiel 34:4, muitas vezes a pessoa merece o pastor que tem. Oséias 4:9. Daqui um pouco eu vou ler. Amém? A paz do Senhor Jesus. Como eu sempre falo, só vai dar like e vai mandar esse vídeo para outras pessoas, só o trigo.